Então, a caderneta de poupança é um exemplo, né, de aplicação financeira bastante conhecida e que tem esta propriedade da descontinuidade, né? E, então, a cada 30 dias ocorre um ponto de descontinuidade, né? E a descontinuidade, em certas situações, ela pode, né, ser uma característica, no caso da caderneta de poupança, é uma característica daquela aplicação financeira definida em lei, né? Quer dizer, a pessoa quando aplica nesse tipo de investimento sabe que a regra é esta, né? E pelo volume de recursos, né, depositados, né, como a gente comentou aí, que atualmente gira em torno de R$ 1 trilhão, significa que tem muitas pessoas que confiam, né, naquele produto. Sim. Né? Tem certas situações em que a descontinuidade ela acaba não sendo desejável, né? E às vezes em certas construções, né? Então, às vezes a descontinuidade ela pode gerar problemas, né, de manutenção em certas estruturas, principalmente nessas estruturas que se a gente encontra em estradas, né, como pontes, viadutos, né, então às vezes tem lá um desnível ali, né, que às vezes aquilo ali é uma coisa que com o tempo vai se deteriorando e se torna um problema, digamos assim, né, para as empresas que fazem manutenção, né. E aí a gente vê assim ao redor do mundo, isso não é um privilégio, digamos, do Brasil, né, que a gente vê assim ao longo da história diversos acidentes e com construções que se tornaram famosos, né. Tem um acidente famoso que ocorreu numa ponte nos Estados Unidos em 1942, que gerou muita controvérsia sobre uma ponte que se rompeu, né, numa cidade interior dos Estados Unidos e essa ponte, por um tempo, ela logo depois da inauguração, ela se tornou até um ponto de atração turística, né, porque pelo movimento que ela fazia no final da tarde, as pessoas iam lá, ela fazia um movimento tipo uma onda, assim, sabe? Se movimentava e aquilo se tornou assim, as pessoas começaram a comentar lá, a ponte, não sei o quê. Então sempre tinha, né, muitas pessoas ali visitando a ponte, principalmente no verão, assim, né? E aí, um ano depois da inauguração, no final de tarde, deu uma tormenta e a ponte ruiu, ela rompeu. Né? Essa ponte não era fixa? É? Essa ponte não era fixa, a ponte? Não, era uma ponte, assim, ela tinha uma estrutura de concreto, tudo, mas ela tinha um movimento que até aquele momento ali, né, que quando aconteceu a ruptura, se achava que era, digamos assim, uma coisa controlada, né? Não era ponte pêncil, não era essas, porque às vezes tem pontes que são de madeira e mais cordas, né? Mas não, era uma ponte de uma estrutura de concreto, tudo. E aí depois fizeram diversos estudos, né, a respeito e tentaram achar uma explicação. Tem artigos que estudaram aquele problema. Então esse é um exemplo, digamos assim, drástico, né, de rompimento da propriedade da continuidade, né? A matéria se rompe ali, né? Então, digamos assim, é uma situação limite e é evidentemente que ninguém deseja que aconteça, né? Mas do ponto de vista assim da micro, a ideia de fazer uma análise assim local, a continuidade da matéria é uma propriedade que também, né, até comentei aqui no outro dia, a gente sabe que a matéria ela não é contínua, né? Sim. Se a gente pegar uma folha de papel assim, né, se pegar essa folha de papel aqui, aparentemente ela é contínua. Se a gente olhar assim, né, no microscópio e tal, a gente vai ver que tem um espacinho aqui entre as moléculas, né? Só que esse espaço é tão pequeno que a olho nu a gente não consegue enxergar. Uhum. Mas né, no nosso dia a dia a gente usa bastante, né, a ideia de continuidade. A gente, né,
nas coisas que a gente programa, enfim, o funcionamento das empresas, né? Tem, inclusive, algumas empresas de alguns setores que funcionam 24 horas, né, Alexandre? Sim. Elas não interrompem essas atividades porque certas empresas, certos setores, se interromper a atividade para depois retomar, tem um custo muito elevado. Sim. Certas siderúrgicas, por exemplo, 24 horas de funcionamento. Para nunca. Usinas hidrelétricas, por exemplo, como, sei lá, Itaipu, não para nunca, ali, porque a água está sempre passando, né, pelas turbinas. Então tem que gerar energia o tempo todo. Sim. Né? Então tem certos setores que, devido ao custo e às dificuldades técnicas operacionais, né, que tem para continuar e descontinuar uma operação e depois retomar, então muitas empresas acabam optando por funcionar de maneira contínua. Claro que aí, né, quando é necessário, estritamente necessário, é feita uma programação aí, né, é feita uma parada técnica para manutenção, né, de alguns equipamentos e tal, mas tem muitas empresas que são programadas para funcionar de maneira contínua por um longo período de tempo. Então, esse conceito aqui na matemática, né, com o tempo ele foi sendo incorporado, né, como um conceito bastante importante da análise, né, eu já comentei com vocês que ali no início do século XIX, né, o Fourier e alguns outros matemáticos imaginavam que funções contínuas eram aquelas que poderiam ser desenhadas à mão livre no papel. Né? Mas com o tempo isso, né, essa definição não deixou de ser satisfatória e a gente chegou nessa definição que eu apresentei ali na outra aula. Né? Então eu vou retomar aquele arquivo que nós trabalhamos na aula passada, né, e vou continuar então mostrando alguns exemplos. Então, só para a gente retomar aqui, né, a gente falou, né, dessa propriedade, né, que nos diz, né, que todas as funções polinomiais são exemplos de funções contínuas. Né? Uma função dessa forma, né, do conjunto dos números reais no próprio conjunto dos números reais, definida por f de x igual a n vezes x na n, mais a n menos 1 vezes x na n menos 1, mais etc. Mais a 1 vezes x, mais igual a 0. Né? Esses coeficientes... As polinomiais ali. E as polinomiais, exatamente. Né? Esses coeficientes aí, o A0, o A1, o AN menos 1, o AN são todos números reais, né? E o N é sempre um número inteiro positivo. Então, são exemplos de funções polinomiais, como eu disseste, né, que são sempre funções contínuas. Então, 3x mais 1 é um polinômio de primeiro grau, né? X ao quadrado mais 5x mais 6, e x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 4x mais 2. Enfim, qualquer que seja o grau, né, essas funções são exemplos de funções contínuas. E quando a gente usa, né, esse termo, e a gente se refere a essas funções, né, Alexandre, é importante sempre ressaltar isso, né, que a gente está se referindo ao chamado domínio natural, né, dessas funções que, seja qual for o grau do polinômio, né, o domínio natural é aquele domínio que nos diz, olha, esta função aqui, 3x mais 1, tem algum número real onde eu não posso aplicar esta função? Não, eu posso calcular essa função em qualquer ponto, porque é uma multiplicação e depois seguido de uma adição, né? Então, pode ser avaliado em todos os reais. Da mesma forma, esse polinômio de segundo grau aqui, né? Não tem nenhuma restrição. Eleva o número ao quadrado, multiplico o número por 5, faço duas adições, dá para fazer
né, em qualquer ponto, e aqui da mesma forma, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 4x mais 2. Então, o domínio natural das funções polinomiais é o conjunto dos números reais, né? E, então, quando não for mencionado que o domínio é algum conjunto diferente, né, a gente está se referindo ao chamado domínio natural. Tá? Muito bem. Então, aqui a gente fez até os gráficos, né, dessas funções ali no GeoGebra. Está aqui o gráfico da função que é o 3x mais 1 ali, né? O gráfico da parábola ali, que está desenhado, né? E a gente comentou isso, a gente aproveitou, né, este gráfico para destacar esse fato, né, que a função x ao quadrado mais 5x mais 6, que tem esse gráfico aqui, né, ela vai ter o limite, quando x vai para mais infinito, o limite dessa expressão será igual a mais infinito, porque o termo dominante aqui, né, é o termo de grau 2. Né, certo? Então, à medida que o x aumenta de valor, né, o x ao quadrado, que é o termo dominante, também vai aumentar de valor, então essa expressão terá o limite igual a mais infinito quando o x vai para mais infinito, que é o que nos dá a ideia, né, esse ramo aqui, ó, esse pedaço aqui da curva, né? Se a gente imaginar o x com valores crescentes aqui no eixo horizontal, né, o valor correspondente do y, que é a função, né, vai também crescer e o limite será mais infinito aqui, quando o x vai para mais infinito, e da mesma forma, quando o x vai para menos infinito, né, que é esse outro lado aqui, né? Quando a gente imagina o x diminuindo de valor, né? O que vai acontecer com essa função? Ela vai crescer e, portanto, o limite será também mais infinito, né? E essa dedução, né? Essa análise, ela se faz pelo termo de maior grau, né? Quando se analisa um polinômio, né, o comportamento do polinômio no mais infinito e no menos infinito, ele é definido, ele é determinado pelo termo líder, que é o termo de maior grau, né? Então, no caso aqui de um expoente par, né, sendo o coeficiente aqui do x ao quadrado um número positivo, né, então corresponde a essa representação gráfica. Então, a gente tem que sempre fazer essa consideração, né, que o gráfico ele necessariamente é uma parte, né, de todo o retrato da função, né. O gráfico, na teoria, ele é um conjunto ilimitado, né? Só que a gente não tem como representar isso numa figura que é obrigatoriamente limitada. Então, a figura, ela dá a ideia, né, de que se for estendido aqui o gráfico, né, vai aumentar aqui tanto esse ramo à direita quanto o ramo à esquerda, os dois vão para mais infinito, que é o que está representado aqui, né? E a gente pode até fazer, né, lembra que a gente fez alguns exemplos aqui. Sim. Se a gente olhar, né, melhor dizendo, se a gente simular aqui essas quantidades, que é um recurso, digamos, lícito, né? Vamos imaginar aqui uma sequência iniciando em 2, né? E digamos que eu, a partir do 2 aqui, multiplique, né, os números todos por 2. Então vai dar 4 aqui, né, e fazendo isso sucessivamente, né, vai dar 8, 16, 32, 64, 128. Sim. Então, né, aqui dá para ver que... Pode falar. Não, senhor, tá legal. Não, é que assim, essa aqui é uma forma da gente imaginar valores que vão para mais infinito, né? Sim. Certo? Então aqui, se a gente olhar o gráfico, os valores da função, né, eu tenho que pegar então essa célula, elevar ao quadrado, mais 5 vezes o valor da célula que contém o valor do x, né, mais 6. Aí vai dar... Então, se eu estender aqui, ó, a gente vê claramente que os valores da função começam a crescer, ó, sem limite superior, né? Então,
não há razão nenhuma para imaginar que se eu continuar aqui esse processo, né, duplicando aqui, ó, também a gente vai ter valores que vão aumentar aqui, né, comprovando, digamos assim, aquele resultado lá, né, que o limite é mais infinito quando o x vai para mais infinito. Né? E aqui o interessante é que esse recurso ele permite fazer o experimento, digamos assim, nas duas extremidades. Né? Se eu pegar, por exemplo, uma sequência que começa no -2, né? E agora eu pegar, digamos, essa primeira célula aqui e multiplicar por 2, os valores vão diminuindo. Então a gente pode interpretar, né, que esta sequência é representada na coluna do x, ela representa uma sequência de valores que vai para menos infinito. Né? Se esse comportamento se mantém, né, de multiplicar por -2 sucessivamente, a tendência é a sequência divergir para menos infinito. Então, da mesma forma, se eu fizer o cálculo, né, pegar esta célula, ó, igual a célula que contém o valor do x, eleva ao quadrado, mais 5 vezes o valor do x, mais 6, né? Bom, aí dá zero, aí eu vou calculando as outras. Então a gente observa que começa ali no zero, né? Depois vai para 2, 30, 182, 870, e então a gente observa que aqui está claramente, né, os valores estão aumentando, né, consideravelmente. Aqui no menos 1024 já dá mais de 1 milhão, né, o valor do y. Né? Então dá para ver aqui que, de fato, a função vai para mais infinito, né, quando o x vai para menos infinito. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Então, voltando lá. Um outro exemplo que também é uma função bastante conhecida, né, do cálculo diferencial é a função e na x, né? E onde o e é o famoso número de Euler, né, que vale aproximadamente 2,71, né, é um número conhecido, né, da matemática ali desde o século XVIII, quando Euler descobriu, nos estudos dele sobre funções, sobre séries, sobre representação de sequências, somas de sequências, somas de séries, né? Então ele provou lá que este número e ele é um limite de várias sequências importantes dentro da matemática, e ele, pelo fato de ter sido um matemático muito importante, acabou, né, com o nome consagrado aí no famoso número e. Então a função NX é um exemplo de função contínua, né, e quando a gente fala isso, é uma função contínua em todo o seu domínio natural, né, que é qual é o domínio natural da função exponencial NX? É o conjunto dos números reais. Né? Eu posso substituir o x aqui no expoente da função i por qualquer valor. Né? O resultado, né, da função NX sempre será um número positivo. Né? Então, em termos de, né, limites, por exemplo, vou calcular o limite desta função quando x tende a zero. Isso equivale a calcular o e elevado a zero, que é 1. Né? Eu vou calcular o limite dessa função NX quando x tende a 1. Isso é a mesma coisa que fazer e elevado a 1, que é igual a e. Né? Então, nesses casos em que a função é contínua, calcular o limite num ponto é a mesma coisa que calcular a função naquele mesmo ponto. Né? Então, essa função, aqui a gente está vendo o gráfico, ó, ela é um exemplo, né, de uma função que satisfaz aquele critério antigo lá da continuidade, né? A gente, ao traçar o gráfico, né, desta função, a gente vê que ela vai ter esse formato, né, uma curva suave, né, e que aqui na parte negativa do eixo x, né, quando o x vai para lá para subvalores negativos, -1, -2, -3, etc., ela vai se aproximar aqui do eixo horizontal, né, ela vai tender a zero aqui,
E à medida que o x aumenta de valor, ela vai divergir para mais infinito. A gente pode... ó, aqui eu deixei em branco, né, para a gente completar, né, ó, a gente completar aqui os limites, né, observando ali o gráfico, né, vamos escrever aqui. Quando o x vai para menos infinito, aqui tem que botar o expoente. Então, observar que esse limite, né, ele corresponde à análise do comportamento dessa função aqui, ó, nessa parte do gráfico aqui, e o gráfico está mostrando que, mantida essa tendência, né, a função se aproxima de zero, né, certo? E experimentalmente, né, se a gente usar o recurso lá da nossa planilha, né, vou botar aqui ESP de X, assim, vamos botar E chapeuzinho X aqui. Imaginando aqui, digamos, uma sequência parecida com a do exemplo anterior, né? Vou pegar o menos 2 e vou multiplicar a célula por 2, então vai dar menos 4, menos 8. Aqui eu tenho uma sequência no eixo X, se eu olhar aqui da linha 5 para baixo, né, essa sequência corresponde a um conjunto de valores de X que vão para menos infinito, né, mantida a tendência de multiplicar os valores sucessivamente por menos 2. Né. O próximo do valor de X aqui será menos 128, depois menos 256, etc. Então, se a gente calcular, a função exponencial, a gente usa o ESP, né, aqui no Excel é o ESP. Aí eu coloco a célula aí correspondente, olha só, dá 0,13, né, e se eu arrastar aqui, ó, dá 0,018, olha só, no menos 8 já dá 0,0003, o 3 aparece lá na quarta casa decimal, aqui, ó, é 1,12 vezes 10 a menos 7. Aqui 1,26 vezes 10 a menos 14. E aqui 10 a menos 28. Então, daqui a pouco, dependendo do... Aqui é capaz de dar zero. Já. Ó, ainda está calculando. Vamos ver até onde ele aguenta. Ó. Quando chega ali no menos 1024, ele já não consegue o cálculo exato, né? Vai dar um número lá, não sei exatamente quanto, né? Mas é tão pequeno que ele arredonda para zero, né? Que corresponde a essa parte do gráfico aqui, né? Que a curva tem esse formato descendente, né? Então, alguns autores até fazem uso, às vezes, de uma linha pontilhada aqui, né, Alexandre? Sim. Para aquela ideia de assíntota, né? Para mostrar que a curva se aproxima da linha, mas não vai atravessar a linha, não vai passar para o outro lado, né? E do outro lado aqui, né, da outra extremidade aqui, essa função vai para mais infinito, né? Então, esse limite é igual a zero, né? E se a gente calcular o limite quando o x vai para mais infinito, né, vai dar mais infinito. Que é também possível, né, da gente verificar experimentalmente aqui. E aí, aquela sempre, né, cabe a pergunta, mas, né, por que, né, fazer, né, o limite, né, de uma função quando o x vai para mais infinito?
É aquela história, a gente está vendo aí, né, na discussão da pandemia e várias outras discussões, o próprio crescimento da economia, né, Sim. quando se faz a previsão, né, do que vai acontecer no futuro. Né. E quando a gente faz esse tipo de previsão, né, as pessoas que são mais atentas e sabem dos limites, né, sabe que nunca se pode dizer que é conclusivo, né? Ah, calculou o limite lá e vai. Não, as condições podem mudar, né? Então, o fato de hoje o resultado ser verdadeiro não significa que não vai ser, porque as condições, especialmente no caso de uma pandemia ou de uma epidemia, elas vão mudando com o tempo, né? Sim. Então, felizmente, né? Senão, se não, se não houvesse modificações, aí sim, a gente estaria ralado. Né? Porque eu me lembro quando eu estudei, eu fiz uma disciplina que estudava assim, os modelos matemáticos, né, de propagação de epidemias. Então, o professor sempre chamava a atenção: se as condições se mantiverem, né, a população de pessoas infectadas vai crescer sem limite superior. Então, é o que a gente está observando isso até um certo ponto, porque, por exemplo, quando começou em alguns países o processo de vacinação, né, a curva o número de pessoas infectadas começou a diminuir. Então, é isso que ele queria dizer, entre outras coisas, né? Como as condições se as condições fossem sempre as mesmas, aí o número de infectados iria aumentar, né, indefinidamente, se não fosse tomada nenhuma providência. Né? Como a vacinação iniciou, então, né, as condições mudaram, né, e então o número de pessoas infectadas começou a não mais crescer como estava crescendo inicialmente. Ó, então, olha aqui, ó, nesse caso, né, nós temos aqui uma coluna de valores de x que está aumentando, né, está indo para mais infinito, e aqui a gente vê, ó, que os valores, né, chega um ponto que ele apresenta como potência de 10, né, por exemplo, esse aqui é 7,9 vezes 10 elevado a 13, né? Aqui é 6,24 vezes 10 elevado a 27. E assim por diante. 3,89 vezes 10 na 55, 1,5 vezes 10 na 111 e 2,3 vezes 10 na 222. É um número extraordinário. Extraordinário. Né? É muito grande. E então, a gente, né, isso é uma coisa, realmente a palavra é essa, é extraordinária. Hoje, né, computadores, isso aqui é um computador pessoal, né, simples, não tem nada, é um coprocessador matemático, né, nada de mais sofisticado, ele consegue trabalhar com números dessa ordem de grandeza. Né. Isso é uma coisa que, com o avanço aí dos computadores, realmente as fronteiras, né, aumentaram muito. Né. Então, a gente pode dizer, né, que esse limite é igual a zero e esse limite é mais infinito. Então, é por isso, né, então, esse gráfico, né, é um gráfico típico de função exponencial que tem base maior que 1, que é o caso do número e. Né. É uma curva suave, né, e que vai ter esse comportamento aí, como a gente está vendo na figura. Um outro exemplo, então, que é de função contínua, que é bastante conhecido, né, é o logaritmo. Aqui eu coloquei o logaritmo de x na base e. O domínio dessa função é o conjunto dos números estritamente positivos. Ó. O x tem que ser maior que zero, então aqui tem intervalo aberto. Ó. Porque logaritmo de zero não existe, né, e logaritmo de números negativos também não está definido. Então, o x não pode ser zero e também não pode ser um número negativo. Então, essa função no seu domínio é uma função contínua. Então, por exemplo, se eu vou calcular o limite do logaritmo de x quando x tende a 1, isso aqui é o logaritmo de 1, que é igual a zero.
o limite do logaritmo de x quando x tende a 3. Né? Isso aqui é o logaritmo de 3, que é um número lá. Né? Se quiser calcular o valor numérico, a gente tem que pegar uma calculadora, né? E avaliar a função naquele ponto. Mas o que eu quero dizer com esses exemplos, né, que no caso do logaritmo, calcular o limite num ponto qualquer equivale a calcular a função naquele ponto. Né? E o gráfico da função logaritmo, essa curva, ela é considerada, né, a função inversa da função exponencial de Bézier, que a gente viu ali no exemplo anterior. Né? Então a gente observa, tem esse comportamento que lá vem aqui né, da reta y, reta x igual a zero, é uma assíntota dessa curva, vem aqui, passa aqui pelo ponto em que o x é 1 e a função é igual a zero, né, no logaritmo de 1 é zero, e aí vai embora lá para mais infinito. Né, essa tendência aqui de crescimento, né, então ela tem a tendência de crescimento. Né, então a gente pode dizer que o logaritmo vai ir para mais infinito. Quando x vai para mais infinito, o logaritmo de x vai para mais infinito. E daqui, ali nas proximidades do ponto zero pela direita, que é essa parte aqui do gráfico, né, a função assume valores negativos aqui. Ó. Quanto mais próximo de zero estiver o valor de x, mais negativo, digamos assim, é o valor do y. Né? Então, o limite, se eu considerar aqui o x se aproximando do ponto zero pela direita, né, esse limite é menos infinito. Né? E isso, de novo, né, a gente pode observar ali, a gente pode comprovar aqui na nossa planilha, né, se a gente fizer, primeiramente, vamos fabricar aqui, vamos pegar uma sequência igual a essa aqui, ó. Então, aqui nós temos, de novo, né, uma sequência que vai para mais infinito. Né? Então, se a gente calcular o logaritmo, acho que aqui no Excel é ln mesmo. Ó, ln. O logaritmo natural de 2, digamos. Aí vai embora. A gente pega e arrasta aqui. Então, tem essa característica, o logaritmo, né, Alexandre, que ele é um valor bem pequeno comparado com o próprio x. Ó. Então, isso é uma coisa interessante de observar, que, de fato, o logaritmo ele cresce. Tá? À medida que o x aumenta, ó, se eu arrastar aqui, realmente o logaritmo vai aumentar, mas ele aumenta muito lentamente comparado com o próprio x. Né? Então, veja que quando o x é 16.000, né, aproximadamente, o logaritmo é apenas 9,7. Né? Então, o logaritmo tem essa propriedade, né, de transformar números muito grandes em números pequenos. Né? Certo? Porque é o expoente, né, que precisa levar o e para obter o resultado. Né? Então, para obter para que e elevado na x seja 16.384, o x tem que ser 9,7. Né? Sim. Então, o x é muito pequeno o valor do logaritmo comparado com o próprio x, que é o que esse gráfico está indicando. Né? Essa curva ela tem um crescimento muito lento. Ó. Sim. Ela vai aumentando devagarinho ali, né? bem lentamente. Né? Mas ela acaba indo para mais infinito. Né? E da mesma forma, se eu pegar, vamos fazer aquela. Agora diz aí, Alexandre, por favor, dá uma dica aí de uma sequência que vai para zero.
Sequência que vai para zero? Isso. Deixa eu ver. Pode ser qualquer uma, professor? Pode? A única que eu tô me lembrando agora, acho que é um sobre X. Sobre X. Não. De sequência de números, por favor. Ah, de números? Isso. Deixa eu ver. 0,00118? Tá começando com esse número aqui, é isso? Isso mesmo. Tá. E o próximo? Vou pegar o próximo com mais 2 zeros, vamos ver, 0,000200. 0,002. Tá. E aí? Como é que vai ser o próximo? Pegar um menor ainda. Menor ainda. 0,000041. Tá. Bom, tudo bem. Então aqui, né, tu construiu aí uma sequência, assim, aparentemente sem uma regra, né? Não tem uma regra muito clara, mas tudo bem. São números que estão se aproximando de zero. Beleza. Sim. Agora vamos ver os logaritmos. Então, logaritmo dos valores que tu construiu aqui, ó. Menos 4,4, menos 8,51 e menos 10,1. Então, beleza. Quer ver? Ó? Vamos pegar aqui o próximo valor aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o próximo valor, eu vou dividir o anterior por 10. Tá? Sim. Então ficou um pouquinho menor. Eu incluí mais um zero ali. Vamos ver o que acontece com o logaritmo. Menos 12. Vamos dividir por 10 de novo. Ó. Já está 4,1 vezes 10 é menos 7. Aí apresenta nessa notação aqui com potência de 10. Né? Menos 14. Divide por 10 de novo. Aqui vai dar quanto? Menos 17. Então, olha só, a cada vez que a gente divide por 10 aqui, ele diminui em torno de 3, né? Entre 2 e 3. Ó. Ele diminuiu 2,3 aqui. Em torno de 2,3. A cada vez que, ó, se eu dividir por 10 aqui, ó, vai dar menos 21,6. É isso aí. Diminui em torno de 2,3 a cada divisão por 10. Bom, se a gente continuar dividindo por 10 aqui, né, vai tender a zero, e aqui vai continuar, né, diminuindo 2,3 a cada vez, então vai para menos infinito. Né? É uma forma de comprovar isso, né, neste conjunto de pontos. Então, realmente, né, está de acordo com esse gráfico, com essa parte do gráfico aqui, né? Sim. Valor de x cada vez mais próximo de zero, o logaritmo está lá, né, no menos infinito. Então tem esse teorema, né, o teorema do valor intermediário, que aí sim ele remete àquela ideia que a gente comentou aqui já em outras aulas, né, de uma propriedade específica das funções contínuas, né, quando a gente restringe, né, uma função contínua a um intervalo fechado. Então vamos considerar um intervalo fechado, uma função, melhor dizer, uma função f definida no intervalo fechado AB. Né? Sim. Digamos que ela seja contínua. Então, se a função f de A é menor que D e o D é menor que f de B, então o D é um ponto intermediário aqui, ó, no eixo vertical. Ó. Pelo fato de ela ser contínua, da função ser contínua, vai existir um ponto aqui no domínio, ó, cuja imagem desse ponto é exatamente o ponto D. Então, existe um ponto C entre A e B, tal que f de C igual a D.
Que é aquele negócio que a gente falou outro dia sobre a temperatura, né, Alexandre? Vamos imaginar assim, ó. Vamos interromper aqui, aí. Vamos, por exemplo, dia de hoje, tá? Vamos supor que ao meio-dia a temperatura fosse, sei lá, 20 graus. Tá? Porto Alegre, vamos imaginar uma região Porto Alegre, ao meio-dia, 20 graus. Aí vamos imaginar que às 5 da tarde a temperatura fosse 25 graus. Né? Então, como a temperatura varia continuamente, tem que ter havido em algum instante de tempo, algum pelo menos, né, em que a função fosse 21 graus, por exemplo, entre meio-dia e 5 da tarde. Sim. Né? Tem que ter pelo menos um instante de tempo entre meio-dia e 5 da tarde em que a função assumiu o valor de 23 graus também. Porque né, ela saiu do 20 e chegou nos 25. Tá? Então essa é uma propriedade, né, que é expressa por esse teorema chamado teorema do valor intermediário. Então um exemplo bastante conhecido, né, Alexandre, que é a função x ao quadrado. Como a gente comentou aqui no início da aula, né, é uma função contínua. Tá? Então vamos supor que eu pegue lá o intervalo de 1 a 2. F de 1, 1 ao quadrado é 1. Né? F de 2. F de 2 é 2 ao quadrado, que é 4. Então eu sei que, por exemplo, o 3, né, ele está entre 1 e 4. O 3 está entre F de 1 e F de 2. Então, como a função é contínua, né, tem que ter algum x entre 1 e 2 que satisfaz essa equação aqui. Ó. X ao quadrado tem que ser igual a 3. Né? Pela continuidade. Né? Certo? Que é o que a gente consegue enxergar aqui, ó, graficamente. Né? Ó, no ponto 1, a função é 1. Né? Esse aqui é o gráfico da função x ao quadrado. No ponto 1, a função é 1. Então eu destaquei aqui o trecho, né? O pedaço da parábola ali está destacado entre 1 e 2. Então no ponto 1 é 1. No ponto 2, a função vale 4. Né? Então, pelo fato dela ser contínua, ela vai passar pelo todos os valores intermediários entre 1 e 4 aqui na imagem. Né? Então, em particular, no ponto 3, tem que ter algum ponto aqui do domínio que tenha aquela imagem igual a 3. Ou seja, tem que ter algum C entre 1 e 2 que C ao quadrado é igual a 3. Né? Então, está destacado aqui na parte superior do gráfico em todo o domínio e aqui só no domínio de 1 até 2, né? Onde está representada essa propriedade destacada ali pelo teorema do valor intermediário aplicado no intervalo de 1 a 2. Então veja, né, Alexandre, isso aí só está garantido pela propriedade da continuidade, né? Se a função não fosse contínua, ela poderia passar do 1 por 4 direto. Né? Né? Poderia, que nem a poupança. Mas no caso de polinômios isso não acontece. Né? Os polinômios são funções contínuas, então né, tem que passar por todos os valores intermediários. Então, assim, para a gente concluir aqui a nossa aula de hoje, alguns exemplos de funções racionais contínuas. Tá? Então, na anotação aqui, né, eu já convencionei aqui que eu uso essa anotação usual aí dos livros. Né? O R asterisco representa o conjunto dos números reais menos o ponto zero. Tá? Então, no caso do primeiro exemplo, ó, a função definida dos reais nos reais, que é 1 sobre x ao quadrado mais 1, tá? Essa função é contínua em todo o conjunto dos números reais, né? Que é o domínio dessa função. Né? Porque, observa que o denominador aqui, ó, x ao quadrado mais 1, ele não tem nenhuma raiz pertencente aos reais. Né? Isso aqui nunca vai dar zero. Né, porque é x ao quadrado mais 1. Né, então, isso aqui não tem como dar zero aqui no denominador. Sim. Tá, então, essa função é simplesmente uma função contínua. Tá? E no caso da função 1 sobre x, que é outro exemplo que eu destaco aqui, tá? Então é importante entender bem que nesse exemplo a gente está considerando, né, que essa função ela só é definida no conjunto dos números reais, exceto o zero. Tá? Ela não está definida no ponto zero, não existe 1 sobre zero. Né? Então, nos pontos onde ela está definida, ela é sempre contínua. Tá? Então, ela é uma função contínua. Tá? Só que ela tem aquele ponto, né,
que é o ponto x igual a zero, que divide, digamos assim, né, o gráfico em dois. Né? Vai ter um pedaço da hipérbole no semi-eixo do x que é positivo, então os valores do y que são positivos, né? Quer ver? Vamos ver se a gente consegue fazer o gráfico lá no site da Wolfram aqui. Ó. Isso aqui é um recurso bem bom, viu, Alexandre? Quando tu quiser fazer um gráfico, uma função, é uma página bem fácil de usar. Então bota aqui plot, né, que é um comando que ele entende que é para fazer gráfico, abre parênteses, 1 sobre x, aí fecha o parênteses, né, digamos de -4 até 4. Só tem que escrever em inglês, né, os comandos. Ó, então tá aqui, ó. Ah, sim. Então é um desenho, né, que comprova que nos pontos onde essa função está definida, né, ela é de fato uma função contínua. Então, assim, aí, Alexandre, aí depende de alguns autores, né, de livros, de cálculo, dizem que essa função tem uma descontinuidade no x igual a zero, mas eu não considero que ela tenha descontinuidade x igual a zero, porque no x igual a zero não está definido. Sim. Então, ela é contínua. Ó, tem um pedaço aqui, aí satisfaz aquele critério lá do início do século XIX, né? Ó, esse trecho aqui, esse pedaço aqui, ó, desenha sem tirar o lápis do papel. Bom, no x igual a zero não está definido, então tem o outro ramo aqui, ó, desenha. Então, por esse critério também seria. Mas, na verdade, no ponto x igual a zero, não tem nem como analisar se essa função é contínua ou descontínua, porque simplesmente ela não está definida nesse ponto. Sim. Tá? E, por último, esse exemplo aqui, né? Essa função que a gente viu definida no conjunto dos números reais, exceto o zero, ela é contínua, ela também não está definida no ponto x igual a zero. Tá? Então, nos demais pontos onde está definida, esta função é contínua. Tá? Sim. Então, eu vou interromper aqui, Alexandre, né? E ali no arquivo, depois eu vou atualizar ali no Moodle, tem alguns exercícios de assinalar verdadeiro ou falso a respeito dessas propriedades que a gente vem estudando nas últimas aulas, mas aí eu deixo a gente conversar sobre alguns outros exemplos e esses exercícios na próxima quinta-feira. Tá ótimo. Bom? Tá bom. Beleza, então, Alexandre. Agradeço aí a participação e continuamos na próxima quinta, né? E se tiver alguma dificuldade ali nos exercícios ali da atividade de avaliação, pode pedir algum esclarecimento. Sim. Falou então. Uma boa noite e até quinta-feira. Até aqui então, professor. Boa noite. Tchau, tchau.